Uma pessoa com a capacidade do professor Milton Roberto de Castro Teixeira poderia ser aproveitado, digamos, numa administração local, estadual, federal, enfim, ele tem muito conhecimento e disposição de trabalho, capacidade de trabalho. Será que ele teria interesse em compor uma administração municipal, um governo municipal? Convidado ele foi. Vamos saber mais nessa entrevista aqui no programa Encontro. Estamos conversando com o professor Milton Roberto de Castro Teixeira, do Unipam, diretor executivo do Unipam, mas nós estamos falando aqui sobre economia, sobre perspectivas para 2013 em várias áreas, inclusive na área local, que é que nós vamos focalizar agora. Professor Milton, não sei se essa pergunta já foi feita para você, você foi convidado para ocupar uma secretaria municipal? Eu já fui, graças a Deus. Não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez, eu fico lisonjeado. Né? É difícil para mim, Zé Afonso, porque a gente tem um trabalho aqui. Né? Primeiro que não dá para você conciliar esse trabalho com o trabalho numa administração pública, né? Não dá. Eu acho que você tem que entrar de corpo e alma nas atividades que você está fazendo. Então, eu trabalho aqui manhã, trabalho tarde, trabalho noite, sabe? É diferente de outras empresas que abrem às 7 da manhã, fecha às 11 da noite. A maior parte do nosso público está à noite, então é importante que a gente esteja esse período aqui também. Eu acho que eu tenho dificuldade. Fiquei extremamente lisonjeado com o convite. Espero contribuir de outra maneira, assim como tentei contribuir em outros governos municipais, né, que a nossa cidade possa crescer. Eu acho que, independente de partido político, as pessoas têm que pensar. Patos de Minas é prioridade, né? A nossa região é prioridade, então o sucesso de um é o sucesso de todos em relação a isso. Eu sempre preocupo com isso. Eu não vejo, para mim, inconcebível a ideia de pensar que alguém de partido contrário fique rezando ou fique torcendo que tudo dê errado, que chova muito, que as ruas ficam emburacadas, que não vem empresas para cá e tal. Isso, para mim, é inconcebível das pessoas torcer para isso. Porque eu fico pensando num jovem que está saindo aqui, que tem emprego para ele, fico pensando que a cidade seja cada vez mais regional. Eu acho que independente de quem esteja no governo municipal, a gente tem que torcer para que a nossa cidade cresça, e a nossa cidade tem um poder enorme, que é independente da prefeitura especificamente, né? Tem cidades que depende da prefeitura pagar para que o comércio tenha reação, sabe? E aqui, graças a Deus, a evolução do nosso setor de comércio, indústria, serviços, proporciona a cidade ter uma economia quase que independente. A situação de Patos de Minas não é das melhores, apesar da gente ter todo esse potencial. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, o nosso PIB precisa aumentar. Você acredita nessa recuperação agora, nesse atual do governo municipal? Olha, eu acredito, eu vejo que a cidade sempre pode melhorar, sempre pode crescer. Só pegando um gancho nessa fala sua, que as pessoas ficam, por que a gente não tem uma grande indústria? E nem sempre isso é solução de cidades, né? A maioria das cidades que tem grandes indústrias, você cria um bolsão de pobreza ali em volta, né? Praticamente, a gente podemos dizer aí que nós não temos favelas aqui em Patos, né? Tem algumas coisas, alguns locais pontuais precisam ser trabalhados, né? Eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro vive problema de drogas, né? Então, você veja, São Paulo é a cidade mais rica do país, o que se passa por isso. Então, eu não vejo que a grande indústria é a solução nossa, não. Eu gosto muito mais de médios e pequenos negócios como propulsor dessas atividades, do que você falar, buscar uma grande indústria, não ter estrutura para isso e criar um bolsão de pobreza ali, porque isso, na verdade, vai despertando as pessoas. Vem pessoas poucas qualificadas, não conseguem se empregar, ficam de subemprego e gerando aí favelas e condições muito piores na cidade em termos de violência do que se imagina. Sabe? Se essa indústria sai, então, aí é um caos, né? É verdade. Se essa indústria sai, aí desmorona. Eu acho que a economia de um produto só ou atividade só, isso dificulta. Eu acho que
É uma das grandes potencialidades de Patos, é isso, sabe? Ser multi, sabe? Você tem área bem no comércio, área bem no serviço, começando a crescer o processo industrial, né? A gente vai fazer um trabalho aqui, junto com o Sebrae, para o setor de metal mecânica, que não consegue atender 30% do mercado interno. 70% busca-se fora. Então, são coisas de pequenas e médias empresas que não conseguem atender esse mercado. Então, a gente tem que possibilitar isso, que isso tudo somado gera uma grande. Então, eu acho que uma das coisas que a gente está procurando agora fazer, os polos, né, que na verdade tecnológicos, é uma tendência, um crescimento. Já existem vários polos tecnológicos no país se desenvolvendo. Então, uma ideia vindo dos centros universitários, de universidades, o UFV, aqui em Rio Paranaíba, Unipan, Unicerp, agora a gente está convidando a UFO e a IFTM também para participar disso, e junto com os governos municipais e as outras associações, a gente criar polo tecnológico. Esses polos, na verdade, funcionam onde várias empresas poderão estar ali presentes, ou unidades de empresa, onde se pensa em tecnologia e desenvolvimento de inovação. Apesar de você não ser filiado a nenhum partido, não ser político, mas acompanhar isso muito de perto, você pretende um dia se candidatar a algum cargo, Milton? Depois dessa fase Unipan, que você evidentemente ainda tem muito tempo pela frente para trabalhar aqui? É interessante, achei interessante, Zé Afonso. Não, Zé Afonso, isso não... Sorriso é uma afirmação ou uma negação? É uma negação. Eu acho que eu não tenho perfil. Eu não tenho perfil para o setor, sabe? Para se candidatar para algum. Já fui convidado, inclusive, para candidatar, mas eu acho que eu não tenho perfil. Eu acho que para você desenvolver um bom trabalho, você tem que ter paixão por aquilo. Eu vejo você, Zé Afonso, em diversas horas, diversos momentos, hora nenhuma, né? Vamos dizer uma expressão aqui, pode até ter, de farol baixo para se fazer uma entrevista, né? Então você faz aquilo independente da atividade, do setor, do local, né? Você está ali com amor para se fazer isso. Eu acompanho na Folha Patense, né, o que você escreve. E a gente percebe como você tem essa preocupação sistêmica da cidade, sabe? Ora criticando, ora elogiando e fazendo uma crítica de uma maneira bem construtiva, né, para que se cresça. Mas eu acho que existem pessoas mais competentes do que eu para ser um prefeito. Eu acho que não faz parte do meu perfil, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente técnica, faço decisão técnica, teria dificuldade de fazer essa composição política, sabe? Então, existem pessoas mais como eu. Poderia ajudar de outras maneiras. Fui convidado aí agora para a gente pensar um plano diretor para 20 anos, para Patos, não especificamente para a prefeitura, mas da comunidade empresarial, pessoas que pensam a cidade como um todo. Eu acho que, independente de partido, tem que se chamar para isso. E eu acho que Patos já deveria ter preocupado com isso. Algumas cidades de sucesso utilizam plano diretor ou um planejamento estratégico para as pessoas que estejam nos ouvindo por um período maior. Professor Milton, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela entrevista. Não é surpresa para mim, porque eu esperava que você realmente tivesse essas colocações sempre muito embasadas no seu conhecimento e na sua franqueza, na sua seriedade ao falar. E vamos voltar em outras vezes a buscar essa sua disponibilidade em conversar conosco, em prestar esse serviço que nós estamos passando para quem nos acompanha. E num futuro muito próximo, que eu acredito que ainda agora nesse início de ano, sobre educação, que é uma área que você não só domina muito bem, como você se sente muito mais à vontade para falar. Muito obrigado por esse momento. Afonso, eu te agradeço essa oportunidade, pelo convite, e assim, dizer para você o quanto que essa admiração é recíproca. O que a gente tem é o seguinte: o programa Encontro, ele tem algo extremamente inovador, porque
qualquer outro tipo de programa, independente seja aqui ou local, a gente sabe que vai encontrar, né? No seu programa a gente sempre tem aquela surpresa, porque hoje você está falando sobre economia, amanhã você está falando sobre saúde, no outro dia você está falando sobre educação, no outro dia você está falando sobre crescimento industrial, no outro dia você está falando sobre festa na nossa cidade. Então eu acho isso, outro dia, encontros mais literários, eu acho que essa maneira do programa ser tão diversificado, né? Ela, na verdade, converge informação, formação para as pessoas de uma maneira cultural, de uma maneira leve. Eu que agradeço muito a oportunidade, espero estar aqui com você mais outras vezes. E estará. Assim, nós conversamos com o professor Milton Roberto de Castro Teixeira, do Unipam, falando aqui no programa Encontro.